Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai rasgar tudo sobre morar fora, tá bom? Se preparem que vai ser muito conteúdo mostrando a realidade aqui. Muito obrigado a você que me segue, que tem curtido meus vídeos, tem compartilhado. E nesse exato momento o Brasil acaba de perder para o Uruguai nos pênaltis na Copa América. Uma pelada gigante. E como está sendo nos Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre esse país, né? É possível morar legalmente por um tempo nos Estados Unidos como turista. Como assim? Vamos lá do início. Você hoje que quer ir para os Estados Unidos, primeiro precisa tirar seu visto. Ou vai pelo México, né? Que tem muitos brasileiros que vão pelo México, contratam os coiotes. Os coiotes são as pessoas que te atravessam nos Estados Unidos pela fronteira. Muitos desses coiotes aceitam pagamento parcelado, então você dá uma entrada, o restante ele vai te cobrando semanalmente. Você dá o endereço da sua família no Brasil, você dá seu endereço nos Estados Unidos e eles te cobram realmente. Eu não sei como funciona muito bem, mas tem muitos brasileiros que fazem isso. Ou tira seu visto para ir para os Estados Unidos, né? Que nosso visto brasileiro, se você for aprovado, tem uma duração de 10 anos, ou seja, é válido por 10 anos. E o turista brasileiro nos Estados Unidos pode ficar, no máximo, se você for para os Estados Unidos, 6 meses lá dentro legalmente, tá bom? Vai depender do oficial de imigração na hora que você entrar nos Estados Unidos, se ele te dá o tempo máximo, que é o que o turista brasileiro pode ficar lá dentro, 6 meses, sem ficar ilegal. Ou às vezes ele pode te dar o tempo da tua viagem, 2 meses, 1 mês, você tem que sair nesse tempo, tá bom? Mas existem algumas formas de você ficar mais tempo legalmente como turista nos Estados Unidos, que foi que eu fiz, tá bom? Vou falar os prós e os contras aqui, ó, conteúdo rasgando diretamente. Nesse momento eu tô na Austrália e era para eu estar nos Estados Unidos, né? Mas tem um vídeo meu explicando o que foi que aconteceu, vão lá e assistam, tá bom? Vou tomar um cafezinho aqui. E 2018 eu morei nos Estados Unidos. Cheguei lá em janeiro como turista, fiquei 6 meses morando na Flórida, em Miami. Miami não, em Orlando. 5 meses em Orlando, 1 mês em Miami. E quando eu estava completando 4 meses lá dentro como turista, aí entra a primeira jogada para você ficar mais tempo legalmente no país. O turista brasileiro pode ficar 6 meses dentro dos Estados Unidos, porém ele tem direito a 2 renovações de turismo dentro do país. Como assim, Thales? 2 renovações de turismo? Eu estava 4 meses nos Estados Unidos, tem que ser um tempo antes, tá, de completar os 6 meses. Então quando você completar ali 4 meses, 5 meses no máximo, você vai contratar um advogado. Na época eu contratei uma advogada brasileira. Ela deu entrada no meu pedido de extensão de visto. Então você, como turista brasileiro, pode estender 2 vezes lá dentro o seu visto como turista. Então eu paguei na época uma média de 500, 600 dólares para ela fazer uma carta para a imigração dizendo que eu queria ficar mais tempo no país, que eu tinha gostado, estava aproveitando como turista. E essa carta foi enviada ao governo, certo? Geralmente 90% das vezes essa primeira renovação, esse primeiro pedido é aprovado. Então eu consegui ficar mais 6 meses, foi aprovado, e eu consegui ficar mais 6 meses nos Estados Unidos, certo? Então o turista brasileiro pode ficar 6 meses, pedir mais 2 renovações. Eu pedi a primeira, fiquei mais 6 meses. Quando estava perto de acabar esses primeiros 6 meses, esses últimos 6 meses, quando estava perto de eu ficar 1 ano nos Estados Unidos, eu fui embora. Eu não quis ficar ilegal, mas eu poderia ter feito mais 2 coisas para ficar mais tempo lá dentro, tá bom? Se você não quiser ficar ilegal e pensar por um tempo, certo? Que eu já vou falar depois se vale a pena ficar ilegal. E o que é que você poderia fazer também como segunda opção? Muitas pessoas, quando estão perto de completar essa segunda renovação, ou seja, 1 ano nos Estados Unidos, elas aplicam para o visto de estudante lá dentro do país. Então você procura uma escola de inglês, procura se matricular, aplicar para o seu visto de estudante, para mudar o seu status de visto de turista para estudante. Geralmente essa resposta está demorando de 1 ano a 2 anos, até às vezes mais, tá? No geral, uma média de 2 anos está demorando para sair a resposta, quando você muda de turista para estudante. Então esses 2 anos que demora para sair a resposta do governo, da imigração, você está lá dentro
legalmente, certo? Você não pode sair e entrar do país, você tem que ficar dentro do país. Não também te dá direito a trabalhar, tá certo? Já vou falar um pouco sobre isso também. Então, você pode estender seu visto de turista por mais 6 meses. Quando estiver perto de chegar de 1 ano, você pode aplicar para estudante e ganhar aí um tempo, mais 1 ano, 2 anos, até que a imigração te responda. 90% dos casos, a imigração está recusando, certo? Mas você ficou ali de 1 a 3 anos, de 2 a 3 anos lá dentro, legalmente, com seu visto, tá bom? E o que pode vir a acontecer também, ao invés de você aplicar para estudante, você também pode pedir sua segunda renovação de turista, ou seja, você chegou como turista, pediu a primeira renovação mais 6 meses e pediu a segunda para ficar até 1 ano e meio lá dentro como turista. Só que essa segunda renovação, normalmente ela é recusada, tá certo? Normalmente ela é recusada. Então o mais indicado é ir como turista, pedir 6 meses e depois aplicar para um estudante e esperar a resposta da imigração. Ah, Thales, decidi que nesses 2 anos que eu tô aqui dentro, como turista, esperando a resposta da imigração, vou ficar ilegal aqui mesmo. Ilegal é uma palavra que o brasileiro que não conseguiu ir para os Estados Unidos fala que os outros estão lá ilegalmente. Ah, ele tá lá ilegal, certo? Quem tá lá nos Estados Unidos, que o visto venceu, certo? Que ele não renovou e tá sem status, não fica falando que o outro tá ilegal e não tá não. Ninguém tá nem aí, tá todo mundo tentando a vida. Essa é a realidade, vamos deixar de hipocrisia. Essa palavra ilegal é o brasileiro frustrado que não conseguiu para os Estados Unidos utiliza para quem tá lá, tá bom? Então, vale a pena morar nos Estados Unidos como turista? Vale. Você consegue financiar carro, na primeira semana você consegue abrir conta em banco, certo? Eu financiei 4 carros nos Estados Unidos quando eu fui lá em 2018, abro minha conta em banco, morei nos Estados Unidos também em 2022 agora, em 2018 morei 6 meses na Flórida, 6 meses em Massachusetts, em Boston, certo? Então morei em 3 estados nos Estados Unidos, morei na Flórida, em Massachusetts e morei na Califórnia, em 2022 recentemente agora na Califórnia, certo? Então o turista sim, a gente como turista consegue trabalhar nos Estados Unidos, essa é a verdade, consegue ter uma vida normal, é só você não fazer merda, certo? Só andar na linha, pagar seus impostos ali, fazer tudo certinho que muito dificilmente vai acontecer alguma coisa, tá bom? Então não é aquele medo grande não, tá? Conheço pessoas lá que estão há 17 anos nos Estados Unidos, 18, sem status, tá certo? Hoje existem formas diferentes de você conseguir se legalizar lá no país. Então, como turista, Thales, eu quero ir com minha família para os Estados Unidos, quero largar tudo aqui no Brasil. A gente tem o visto, vá, velho, é melhor do que vir para a Austrália, porque aqui você vai ter gasto com escola, com seu visto, se você vai conseguir ficar aqui ou não. Aqui ficar ilegal é muito mais difícil que os Estados Unidos, é mais difícil de conseguir trabalho. Nos Estados Unidos é bem mais fácil de conseguir trabalho, mesmo indo como turista, tá certo? Tá incentivando, se é sua vontade, certo? Vamos deixar aqui de falar as coisas, tá certo? Que não é para ir. É sua vontade e vai, viva a experiência, veja como é, certo? Existem várias formas de ir para os Estados Unidos, você tem um visto de trabalho, mas essas são formas mais difíceis, tá bom? Então, eu morei lá em 2018, trabalhei como turista, certo? Juntei uma grana e recentemente fui em 2022. E o que vocês querem saber, o que aconteceu comigo quando eu fui agora, eu larguei tudo na Austrália para ir para os Estados Unidos em março. Então se vocês quiserem saber o que aconteceu na hora que eu fui entrar nos Estados Unidos, é o que eu não vou aconselhar para vocês, tá bom? Não pode ficar indo para os Estados Unidos, ficando 6 meses como turista, vai para o Brasil, passa 1, 2, volta para os Estados Unidos, passar mais 6. Fica 6 meses nos Estados Unidos ou 1 ano como turista, aí volta para o Brasil, fica 2 meses, 3 meses e volta para os Estados Unidos. Não, a imigração vai se ligar, pensar porque você está indo e está voltando e vai te barrar como aconteceu comigo, que me barraram na 3ª vez que eu fui morar lá, tá? Porque eles viram que eu morei lá muitas vezes como turista e estendi meu visto em 2018 por 6 meses. Aí foram perguntar se eu trabalhei, enfim, vejam lá o vídeo, tá bom? Então se for com a intenção de ficar, ganha esse tempo. Não quero ficar nos Estados Unidos, pelo menos sai de lá, ó, legalmente, tá bom? E vai para outro lugar se você quiser, o mundo é muito grande. Eu já morei em 5 países, 4 continentes, dá para você viajar muito, conhecer vários lugares. Eu não quis ficar preso nos Estados Unidos, não quis ficar preso em nenhum outro país, não fiquei ilegal em nenhum país, tá certo? Porque me abre portas, tá bom? Se eu tivesse ficado ilegal nos Estados Unidos em 2018, eu não teria conseguido visto para a Austrália. Então,
Como meu objetivo é viajar muito, morar em vários lugares, viver minha vida realmente, conhecer novas culturas, novos idiomas, certo? A vida é muito curta para ficar num só lugar e tem pessoas que nascem e morrem no mesmo bairro, tá bom, galera? Então, dá sim para ficar mais tempo como turista nos Estados Unidos, dá para trabalhar sim, certo? Certos trabalhos você não vai conseguir competir com um americano, por exemplo, em certos trabalhos, mas carpintaria, obra, se você tem experiência em obra, instalando piso, restaurante, trabalhando em delivery, eu vou te ensinar a chegar nos Estados Unidos e trabalhar com delivery na primeira semana. São vários alunos que eu tenho nos Estados Unidos que estão chegando com pouca grana, da forma que eu ensino, já começam a trabalhar ali na primeira semana, fazendo 700, 800 dólares, na segunda semana $1000 e por aí vai, tá bom? Já começa a ganhar em dólar na primeira semana, em vários países ao redor do mundo, da forma que eu ensino como delivery. Vai lá no link da minha bio no meu Instagram, clica lá que eu desenvolvi o único curso do mundo ensinando a trabalhar em menos de 7 dias no exterior com delivery, tá bom? O único curso do mundo. Ah, ele tá querendo me vender curso, tô querendo te vender uma oportunidade, você não gastar seu dinheiro do Brasil, você juntou, chegar com pouca grana no país, acabar teu dinheiro e tu pensar em voltar. Vou te ensinar a ganhar dinheiro nos primeiros dias, tá bom? Não quero fazer delivery por muito tempo. Beleza, se estabiliza com delivery. É a forma mais rápida de se estabilizar no exterior hoje. Já morei em 5 países, 4 continentes. Estou te dando a dica, estou te dando os caminhos, certo? São mais de 700 alunos utilizando o que eu ensino ao redor do mundo. Então, é isso, certo? Depois eu vou fazer um vídeo sobre os melhores lugares para se morar nos Estados Unidos, qual foi o melhor estado que eu morei nos Estados Unidos, falar um pouco sobre cada deles, certo? Mas vá ciente que o turista pode sim ficar mais tempo nos Estados Unidos, trabalhar legalmente não pode, mas todo mundo vai e trabalha e tem vida normal lá. Tem casa, compra casa, aluga casa, compra carro, aluga carro, certo? Junta a grana, manda pro Brasil, compra apartamento no Brasil e dólar tá muito forte, é mais fácil de juntar nos Estados Unidos porque você não tem gasto com escolas, tá certo? É somente juntou o dinheiro e botou no bolso. E a realidade morando fora é essa, eu vou falar tudo pra vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, já sabe, me segue pra mais, tá? Que eu vou já rasgar a realidade, compartilhe com aquele teu amigo que precisa saber, certo? Que isso me ajuda bastante. Esse é meu trabalho que eu tô vindo aqui mostrar a cara pra vocês, a realidade. Então muito obrigado a todos vocês que me seguem. Deixa aqui um comentário abaixo pra gente conversar, tá bom? Quais são suas dúvidas e qual tipo de conteúdo vocês querem ver mais aqui, tá? Valeu, galera, tamo junto!